E o Atlético Mineiro entrou na disputa por Edinson Cavani, atacante uruguaio que está livre no mercado desde o mês de junho. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar todos os detalhes sobre essa negociação. Quero te falar sobre Lugano, que já comunicou a todo mundo no São Paulo que é a favor da demissão de Fernando Diniz. Tem ainda informação sobre o futuro de Coelho no Corinthians e, para completar, detalhes sobre a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil e a situação do Flamengo, que apelou para o STJD, não quer enfrentar o Palmeiras no domingo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar um toque para você que gosta de futebol e tá a fim de ganhar uma grana extra com esses conhecimentos futebolísticos. Você precisa conhecer o SPM 365, o melhor fantasy game que existe de futebol. Ele permite a você escolher campeonatos em todo o mundo e a partir daí você vai escalando o seu time rodada a rodada. Se os jogadores que você colocar no seu time mandarem bem na vida real, você vai ganhar bônus em dinheiro. Gostou, né? Então vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, cadastra todos os seus dados, valida eles e automaticamente já ganha 10 dólares para começar a brincar. E usando o cupom Nicola, você ainda tem mais 5 dólares no seu primeiro depósito. Não fique fora dessa, é uma ótima maneira de você se divertir e ainda ganhar dinheiro. Agora falar sobre o jogo que restava para definição das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense foi eliminado nessa quinta-feira pelo Atlético Goianiense e perdeu em Goiânia por 3-1. O Atlético chegou a abrir 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, o Lucas Claro empatou. No segundo tempo, com 2 gols na reta final da partida, o Atlético Goianiense fez 3-1, se vingou da derrota por 1-0 no Rio de Janeiro e despachou o Fluminense. É importante citar as duas falhas do goleiro Muriel, grande responsável pela queda do Fluminense. Flu que não elimina um time de Série A na Copa do Brasil há 6 temporadas. Isso é bem significativo. Enorme pressão dos torcedores do Fluminense nas redes sociais em relação a Muriel, em relação a Paulo Angione, que é o diretor de futebol, e também contra o Odair Helman, o técnico, e o Mário Bittencourt, o presidente, torcedor do Flu bastante bravo com tudo o que aconteceu nessa quinta-feira. Para completar, queria te contar que todos os 16 times das oitavas já estão definidos. Vários times, os 8 times que disputaram a Libertadores da América, se juntam a esses classificados, além de Cuiabá e Red Bull Bragantino. Vou falar rapidinho o nome de todos os times que seguem vivos na Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional, São Paulo, Botafogo, América, Ceará, Fortaleza, Juventude, Red Bull Bragantino, Cuiabá, além do Atlético Goianiense. Na quinta-feira da semana que vem, ou seja, no dia 1º de outubro, vai haver um sorteio, é livre, qualquer time pode enfrentar qualquer time e a gente vai conhecer a próxima fase da Copa do Brasil a partir desse sorteio. Bora falar agora sobre a situação de Coelho, o técnico interino do Corinthians, e a pressão em cima do presidente André Sanches para que contrate um treinador aumentou bastante, exatamente depois da derrota do tropeço contra o Sport. Mas conversei com o André Sanches e ele assegurou que confia ainda no trabalho do Coelho. Ele usou 2 argumentos para justificar a permanência do Coelho, pelo menos por enquanto. O primeiro deles, os jogadores querem a continuidade do Coelho. O segundo, o fato de os técnicos consultados estarem pedindo muito, tanto em relação a salários quanto a multa rescisória. E a multa alta tem tudo a ver com a situação do clube. O Corinthians passa no dia 28 de novembro por eleição presidencial. O próximo presidente do Corinthians assume em 1º de janeiro. Então, nesse momento, é bastante inseguro para um técnico ser contratado pelo André Sanches, sabendo que ele não estará como presidente a partir de 1º de janeiro. Diante desse cenário, o Andrés vai dar mais oportunidade ao Coelho, pelo menos até a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense, em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Bora te atualizar agora sobre a disputa entre Flamengo e Palmeiras. Sobre o jogo de domingo, o Flamengo pede o adiamento da partida, alegando ter 16 jogadores com coronavírus. O Palmeiras defende que a partida seja realizada. E a CBF, no fim da noite dessa quinta-feira, emitiu um comunicado, avisou ao Flamengo que a partida está mantida. Separei o trecho mais importante em que a CBF fala, abre aspas, o Flamengo possui 34 atletas inscritos, podendo inscrever mais 6. De modo que o clube dispõe de elenco suficiente para a realização da partida. Enfatizamos que outros casos
análogos a este foram igualmente indeferidos, fecha aspas. Imagino eu que a CBF estivesse se referindo ao pedido do Goiás num jogo contra o próprio Palmeiras. Eram 15 desfalques, a CBF negou o pedido do Goiás de adiamento dessa partida e o Goiás ainda conseguiu empatar com o Palmeiras em 1-1 no Allianz Parque. A curiosidade é que se o Flamengo enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, vai enfrentar 116 jogadores e a média da idade da equipe que vai enfrentar o Verdão será de 21 anos, time extremamente jovem, é quase a equipe C do Flamengo. Mas o rubro-negro ainda não se deu por vencido e protocolou na noite dessa quinta-feira um pedido no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que não há condições para que a partida seja realizada. Vocês conhecem o STJD, né? Pois bem, dá para esperar qualquer coisa, não dá nesse momento para cravar o que vai acontecer, se teremos ou não a realização da partida. Só para completar sobre o Flamengo, outra informação importante: o Flamengo nas últimas horas solicitou à Conmebol a inscrição de mais 10 atletas. O Flamengo tem só 34 jogadores inscritos e você vai lembrar que recentemente a Conmebol permitiu que os clubes inscrevessem até 50 jogadores. O problema é que esse pedido de 10 novas inscrições foi negado pela Conmebol, alegando que o prazo terminou. O prazo venceu em 14 de setembro e a Conmebol disse que não pode dar essa brecha para o Flamengo, até porque todos os outros clubes cumpriram o regulamento. O grande ponto dessa história é que o Gabriel Skinner, que é o superintendente, o supervisor de futebol do Flamengo, acabou comendo uma enorme bola. Ele não percebeu que houve uma mudança e que havia um prazo até 14 de setembro para a inscrição de novos atletas, e a Conmebol deixou bem claro para o Flamengo nessa resposta ao pedido de 10 novas inscrições que foi o Flamengo quem errou. Aí a curiosidade, ou o ponto importante, é que desde que o Paulo Pelaipe, que era o gerente de futebol do Flamengo, foi demitido, uma série de pequenas coisas internas, problemas internos, além de questões como essa, acabaram passando, porque o Gabriel Skinner não tem a experiência do Paulo Pelaipe, e há quem garanta que só está no Flamengo porque é primo do BAP, vice-presidente de Relações Externas. Bora falar agora sobre Cavani e a possibilidade do uruguaio virar jogador do Atlético Mineiro, informação divulgada na noite dessa quinta-feira pela Rádio Itatiaia. De acordo com a rádio, os dirigentes do Atlético procuraram recentemente o Gulli, que é irmão e empresário do Cavani, para demonstrar interesse para tentar abrir negociação. E também, de acordo com a Rádio Itatiaia, a oferta do Atlético Mineiro foi de 14 milhões de euros por 3 anos de contrato, ou seja, 4 milhões e 600 mil euros, livres de impostos por temporada ao Cavani. 14 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 90 milhões de reais, seriam 30 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas por ano para que o Cavani virasse reforço do Atlético Mineiro. Isso equivale a 2 milhões e 300 mil reais por mês, livres de impostos. Os custos para o Atlético Mineiro seriam bem superiores. Essa proposta do Galo é inclusive bem maior do que a do Grêmio. Cheguei a te contar com exclusividade os detalhes da oferta feita pelo tricolor gaúcho, que se dispôs a pagar 1 milhão e 700 mil reais por mês contra 2 milhões e 300 mil do Galo. Mas, ao que tudo indica, o Atlético Mineiro já desistiu da contratação do Cavani, mesmo com cifras maiores do que as do Grêmio. Conversei com o Lázaro Cândido e também com o Alexandre Matos. O Lázaro é o vice-presidente do Galo, o Alexandre Matos é o diretor executivo de futebol do Atlético, e os dois descartaram a possibilidade da contratação do Cavani. Não quiseram entrar muito em detalhes, admitiram que houve essa sondagem, admitiram que houve uma conversa, que o Atlético chegou a apresentar números, mas a verdade é que o Galo ficou frustrado com um pedido feito pelo irmão do Cavani. Não tenho a mínima ideia de que pedido foi esse, tentei argumentar com os dois para descobrir o que pode ter acontecido, mas algo mudou nas tratativas em relação à primeira oferta feita pelo Atlético Mineiro, que incomodou mais os dirigentes do Galo. Dá para cravar que o Atlético Mineiro está fora dessa disputa? Eu não cravaria, mesmo com o Lázaro e com o Alexandre Matos tratando o assunto como algo do passado. Às vezes faz parte da estratégia, você anuncia para todo mundo que desistiu da negociação para forçar o outro lado a recuar um pouquinho em relação à última pedida. Não seria nem a primeira nem a última vez que, por exemplo, o Alexandre Matos agiria dessa maneira. Ele faz parte da estratégia da negociação, não dá nem para criticá-lo em relação a isso. Mas a notícia é que o Atlético de fato procurou o Cavani, apresentou uma proposta que é bem maior do que a feita recentemente pelo Grêmio e nesse momento alega não ter condições de bancar aquilo que o atacante uruguaio de 33 anos pede. Quero fechar o vídeo falando sobre a situação cada vez mais complicada de Fernando Diniz no São Paulo. Os torcedores já não querem o Fernando Diniz há bastante tempo. Dentro do Conselho Deliberativo, a rejeição ao técnico também é bastante grande e na diretoria também já há bastante gente
há algumas rodadas que pede a demissão do Fernando Diniz. Mas o Raí, que é diretor executivo de futebol do São Paulo, e alguns líderes do elenco como o Daniel Alves, seguem entendendo que ele é importante para o grupo. A informação que eu quero dividir com vocês é que o Lugano, superintendente de relações institucionais, nome difícil do cargo, né? Enfim, desde a final do Campeonato Paulista, ou desde a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, aquela eliminação vexatória para o Mirassol, desde então o Lugano deixou bem claro que é a favor da demissão do Fernando Diniz. E nada de tratar essa história debaixo do pano. O Lugano deixou bem claro para todo mundo o seu posicionamento. Procurou o Raí para comunicar ao Raí que entendia que era hora de demitir o Fernando Diniz. Procurou o presidente Leco para tratar do mesmo assunto, chegou inclusive a conversar com o Fernando Diniz e expôs ao técnico do São Paulo que ele pensa o jogo pro São Paulo de uma maneira bem diferente ao Fernando Diniz. O Lugano entende que o tricolor precisa ter um time mais guerreiro, um time que briga pela bola, um time que vai jogar de forma mais defensiva, correndo menos riscos e jogando eventualmente em alguns momentos até para vencer por 1-0. Fernando Diniz tem uma proposta completamente diferente de futebol, ele entende que é preciso ter muita posse de bola e que é melhor vencer por 4-3 do que por 1-0, embora o Fernando Diniz tenha recuado algumas casas em cima dessa história e já não seja mais ofensivo hoje como foi em outros tempos. Essa informação sobre o Lugano, dando conta de que ele é a favor da demissão do Fernando Diniz, foi recentemente publicada pelo SPFC.net e foi conversar com uma pessoa muito próxima ao Lugano para saber o que havia de verdade e a pessoa confirmou que, de fato, desde a eliminação no Campeonato Paulista, o Lugano deixou bem claro que se a voz dele tivesse algum peso, o Fernando Diniz seria demitido. A grande verdade é que o Lugano manda bem pouco no futebol já há bastante tempo. Desde que ele foi contratado para esse cargo, a ideia num primeiro momento é que ele ajudasse institucionalmente o clube, que ele emprestasse a imagem dele ao São Paulo, especialmente nas relações com clubes e entidades no exterior. Em outro momento, um pouquinho mais para frente, até pensou-se utilizar o Lugano, mas tudo que o Lugano pede ou fala não é correspondido, não é ouvido pelo Raí, pelo Alexandre Pássaro. Então o Lugano se sente meio que um pato fora d'água. Ele é a favor da demissão do Fernando Diniz, mas o treinador vai continuar pelo menos por enquanto. Até por conta de todas essas movimentações da falta de resultados, o presidente Leco tem dito para pessoas mais próximas que o Fernando Diniz fica pelo menos até quarta-feira, jogo contra o River Plate. São Paulo nesse período faz 2 partidas, contra o Internacional no sábado, 7 da noite no Beira-Rio, e na quarta-feira, 21h30, jogo da Libertadores da América, o penúltimo da fase de grupos. Se o Fernando Diniz e o São Paulo colecionarem tropeços no Rio Grande do Sul e na Argentina, a chance de o Fernando Diniz ser demitido na noite de quarta ou na manhã da quinta-feira é gigante. Até porque a derrota contra o River Plate vai representar a eliminação do tricolor na Libertadores da América. O jogo desse final de semana em Porto Alegre marca o confronto do segundo colocado no Brasileiro, o Inter, contra o terceiro, o São Paulo. Paciência de quase todos parece estar perto do fim e mesmo que, em caso de derrotas, o Raí e o Daniel Alves, entre outros jogadores, peçam pela permanência do Fernando Diniz, ao que parece, a chance dele vai ter acabado em caso de 2 derrotas. Agora é esperar para ver. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Importante, preciso que vocês se inscrevam no canal. Aqueles que ainda não são inscritos, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, beleza? Também queria pedir para você acionar o sininho para que você possa receber vídeos, você recebe notificações dos vídeos e das lives toda vez que pintar vídeo novo aqui no canal do Nicola. E para completar, queria sugerir que você vire membro do canal do Nicola, aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro, clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, beleza? Nos vemos no vídeo da tarde, até lá, tchau, tchau!